Bom, desde 2019, o governo do estado de São Paulo vem realizando ações para despoluir um dos mais importantes rios que cortam a capital paulista, o Pinheiros. Para falar sobre os resultados alcançados, sobre os planos, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. Tudo bem, secretário? Bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Obrigada pela presença. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade do convite da Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Secretário, como andam os planos para a limpeza do Rio Pinheiros e também para a recuperação do Rio Tietê? Os trabalhos no Rio Pinheiros devem ser mais rápidos por ser um rio menor? Adriana, sem dúvida nenhuma. O Rio Pinheiros ele tem 25 quilômetros e ele é inserido dentro de uma bacia onde vivem 23 milhões de pessoas. O nosso Tietê, só na região metropolitana, a bacia corresponde a 23 milhões de pessoas e a extensão total do Tietê são mais de 700 quilômetros, mas o trecho mais importante são 80 quilômetros. Então a gente vê que a dimensão é muito maior do Tietê e do Pinheiros, mas a experiência do Pinheiros nos faz ter a convicção que poderemos fazê-lo também no Tietê. Secretário Penido, a gente estava conversando até fora do ar que esse é um processo muito antigo em São Paulo, começou no início dos anos 90 com uma mobilização social para que os rios pudessem começar a ser despoluídos. Eu pergunto, no caso do Rio Pinheiros, qual é hoje a quantidade de lixo que ainda é jogada no Rio Pinheiros? E claro que esse é um trabalho para evitar que o lixo chegue e, consequentemente, o rio pode ser recuperado. Qual é o desafio nos próximos anos e em que momento que a população, que já começa a sentir algumas mudanças, mas vai conseguir sentir uma mudança mais completa em relação a essa despoluição? Bom, Tiago, essa foi uma aposta que a atual gestão do governo de São Paulo assumiu desde 2019. E uma aposta que fez a despoluição do Rio Pinheiros ter como base o saneamento básico. Nós temos que garantir que não chegue mais esgoto no Rio Pinheiros e ele vá depurando com a entrada de água boa. Assim, iniciamos o trabalho de coleta de todo esse esgoto na bacia que, como já disse, vivem 3 milhões de pessoas. Foram mais de 500 quilômetros entre rede coletora e ligações domiciliares que nos permitiu chegar a 624 mil residências, levando todo esse esgoto para ser tratado em Barueri. Para se ter uma ideia da dimensão dessas 624 mil residências, isso equivale a mais de que uma Porto Alegre que foi levada para saneamento, para o tratamento de esgoto nesses últimos 3 anos e meio. Com relação ao lixo, ainda, infelizmente, é depositado de maneira irregular pela população que vive nessa bacia como um todo. Ainda muito lixo é colocado fora do local correto. Então, nós já removemos mais de 73 mil toneladas desde setembro de 2019 até hoje de lixo superficial. Pedaço de plástico, PET, pedaço de roupa, pedaço de madeira. E diariamente esse trabalho é feito. São 22 barcaças e 200 homens que ficam só para retirar o lixo superficial. E além desse trabalho de remoção do lixo superficial e de saneamento básico, com a remoção de 2.800 litros por segundo de esgoto, temos também o trabalho de desassoreamento, onde 700 mil metros cúbicos já foram removidos, que é resultante do processo erosivo da água chegando pelos 25 afluentes que abastecem o nosso Rio Pinheiros. Com o desassoreamento, nós aumentamos o volume de água, aumentamos o calado e fazemos com que haja uma maior diluição e esse processo melhore cada vez mais a qualidade de água do nosso Rio Pinheiros. Legal. E, secretário, devem ser muitos funcionários, empresas, equipamentos envolvidos nesse trabalho todo. Há uma previsão de quanto deve ser investido no projeto? O projeto só de saneamento, entre as ligações domiciliares e as 5 unidades recuperadoras, que são estações de tratamento de esgoto, onde se trata o esgoto proveniente das comunidades, da cidade informal, eles representam 2,7 bilhões de reais.
Temos também as ações de desassoreamento e limpeza, mais a implantação da ciclovia Franco Montoro, do Parque Bruno Covas e a usina São Paulo, que completa todo esse projeto de despoluição, requalificação e inserção do Rio Pinheiros dentro da cidade de São Paulo como um grande parque de 17 quilômetros de cada margem, são mais de 3,5 bilhões de reais. Secretário, e os recursos para todo esse trabalho? A gente já sabe que já houve muito financiamento internacional do Banco Interamericano, Desenvolvimento e outros órgãos que ajudaram nesse processo. Ainda há algum contrato como esse em andamento e os recursos do próprio orçamento são significativos e suficientes para esse processo? Os recursos que nós estamos aportando no Rio Pinheiros são recursos do governo de São Paulo, via Sabesp, via Secretaria de Infraestrutura, via EMAI. São todos recursos do Estado. São obras contratadas pela Sabesp dentro de um novo modelo, que é modelo por resultado, o que faz com que as empresas contratadas sejam parceiras e a gente pague pelo resultado, isso é um grande avanço. E também as obras de implantação do parque, da usina, da remoção de resíduos, são todos recursos do nosso orçamento, que junto com a conclusão de todas essas obras esse ano, estaremos com todos os recursos aportados e liberados. Secretário, quais as maiores dificuldades no percurso da recuperação desses rios? Os trabalhos no Rio Tietê já começaram? Acontecem simultaneamente ao do Pinheiros? Sem dúvida. Os exemplos do Rio Pinheiros já estão começando a ser replicados no Rio Tietê. A grande conquista dessa atual gestão é que conseguimos entrar e atuar na coleta e tratamento de esgoto em Guarulhos. Quando iniciamos os nossos trabalhos em Guarulhos, cerca de 3% do esgoto daquela cidade, onde vivem mais de 1,4 milhão de pessoas, só 3% ia para tratamento. Hoje, com o trabalho que a Sabesp está fazendo, chegaremos no final do ano com quase 40%, reformando redes, fazendo toda uma modernização desse trabalho. Sem contar o trabalho que está sendo feito em Santo André, São Bernardo do Campo e na própria capital. Já foi entregue no ano passado o ITI-7, que é um interceptor que tira 1.400 litros por segundo de carga orgânica. Está em execução o Interceptor 2, perto ali do Anhembi, onde tiraremos mais outro volume dessa mesma magnitude. E o processo do Tietê continua sendo feito. Temos uma notícia boa, que na semana passada foi aprovado pelo Senado o nosso financiamento para o programa Renasce Tietê, que ele fará toda a proteção da várzea, desde do reservatório da Penha até a nascente em Salesópolis, com a implantação de mais 2 parques. E também, a pedido do nosso governador Rodrigo, já estamos fazendo todo o estudo para a implantação, nos mesmos moldes do Pinheiros, para o Rio Tietê, para que possamos ter, num prazo de cerca de 6 anos, o mesmo resultado no nosso Tietê que temos hoje no nosso Pinheiros, o que nos orgulha muito desse resultado, e ver mais de 300 mil pessoas frequentando já os parques a cada mês e usufruindo de uma nova vida em São Paulo, podendo desfrutar das margens do rio. Secretário, uma última pergunta em relação ao Tietê. Quais são os principais poluidores do rio hoje? O senhor citou Guarulhos, que nos últimos anos, década de 90, anos 2000, sempre havia muita disputa política entre as duas cidades, mas essas diferenças eu sei que já foram superadas. Guarulhos ainda é o maior poluidor ou não, são outras cidades? Não, nós temos aqui, a região metropolitana, ela é muito grande. Então, da mesma forma que feito no Pinheiros, o projeto é buscar todos os pontos de lançamento de esgoto ainda in natura. Guarulhos, havia um grande problema que a cidade como um todo não encaminhava para a coleta. Mas temos pontos a fazer desde Salesópolis até Salto, para fazer todas essas ligações, buscando ponto a ponto esses lançamentos. Lembrando que nessa região são mais de 20 milhões de pessoas que vivem e o investimento deverá ser em torno de 17 bilhões de reais para que possamos também ter o mesmo sucesso do Tietê no Pinheiro, que tivemos no Pinheiros. Exato. A gente segue acompanhando aqui no Jornal da Manhã a recuperação dos rios Pinheiros e Tietê, agradecendo desde já, então, a entrevista, a presença do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. Boa terça-feira, secretário, bom trabalho para o senhor. Até uma próxima. Até uma próxima e eu que agradeço a oportunidade.